Obrigada, Bia. Então, a partir de agora a gente está gravando e a gente vai dar continuidade hoje. Eu acho que hoje a gente consegue terminar o capítulo 4. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui o meu livro. Deixa eu abrir uma luzinha aqui. Vamos lá. Então, rapidinho. Semana passada a gente começou com Saulo indo para casa de Zacarias e Ruth encontrar Abigail. E aí, Emmanuel um pouquinho para a gente, né, da trajetória desse casal com essa filha do coração que eles acolheram desde a chegada deles de Corinto, né, quando aconteceu todas aquelas passagens lá. Gesiel perdeu o pai, perdeu o irmão, né, entre aspas, e eles também perderam o filho nas mesmas condições de Tem alguém com o microfone aberto, é a Bia. Bia, eu vou fechar, tá, amor? Quando você quiser abrir, você pode abrir à vontade. E Emmanuel falando que Gesiel, nesse dia que Estevão foi, que Saulo, gente, eu preciso falar para vocês que semana passada eu levei uma chamada do André, que ele falou que eu estou desatenta e estou trocando os nomes. Então, preciso me concentrar e ficar atenta para não trocar os nomes, né, André? Aqui é o serviço de qualidade do Recanto. Tem que manter a qualidade, então. E É você, ao é uma contrário. auditoria, né, Carla? Aqui é auditoria para manter o padrão de qualidade. Em Brasília. Vamos lá, então vou me concentrar. Emmanuel contou para gente que nesse dia que Saulo foi encontrar Abigail, ela estava com pensamento, em especial naquele dia, com muita saudade do irmão, lembrando dele, do carinho, do acolhimento que aquele irmão representava na vida dela, da vontade que ela tinha de reencontrar ele. E ela falou isso tudo com Saulo, né? Ele chegou lá e eles começaram a conversar e ela relatou tudo isso para ele. Aí a gente viu Saulo se mostrando um pouco inseguro ali em relação a esse amor da irmã com o irmão, mas ela se explicou e logo ele se fragilizou com o sentimento dela e prometeu, né? Começou a falar que iria fazer todos os esforços para conseguir alcançar essa irmã. Bom, foi isso que a gente viu semana passada. Hoje a gente vai continuar no diálogo de Saulo e Abigail, que é o diálogo que vai terminar esse capítulo 4. Então, hoje vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo 4. E eu já vou falar para vocês que o capítulo 5 começa com a pregação de Estevão. E a pregação de Estevão, a gente vai ter muita coisa para falar. Muito Evangelho de Jesus na pregação dele, muito Evangelho de João, muito. Então, a gente vai perder um tempinho, perder não, né? Ganhar um tempinho nessa pregação, né? Ou no discurso de Estevão. Então, vamos continuar aqui no diálogo que ainda continua de Saulo com Abigail. E ele falou assim, ó, ontem Dalila e o esposo foram a Lida em visita a alguns parentes nossos. É Saulo falando da irmã, né? Bateu um ciúme em Saulo, que o André falou. Bateu uma segurançazinha ali, um ciúme do amor dela pro irmão. A gente sempre imaginou Saulo uma pessoa forte, não sei o quê, mas, ó, bateu um ciúme aí, bateu. Ele sentiu um ciúmes de Abigail com o Gesiel aí que. E hoje a gente vai ver mais, André. Hoje a gente Você, vai você, você ama mais ele do que eu? O que é isso? Bateu uma ver. insegurançazinha de Saulo. Hoje a gente vai ver que os brutos também amam. Então, Ele exatamente. vai, ele vai se declarar para ela. Vamos lá. Ele está falando ali da irmã, né? Ontem Dalila e o esposo foram a Lida em visita a alguns parentes nossos. Entretanto, ficou tudo combinado para que esteja conosco em Jerusalém daqui a 2 meses.
antes que minha irmã empreenda a próxima viagem a Tarso, quero que ela te conheça mais intimamente, a fim de que exponha com franqueza a meus pais o nosso projeto de casamento. Então, ele queria que Dalila, a irmã dele, conhecesse Abigail intimamente, né, para ver com os olhos dela tudo que essa moça era, né, representava ali e passasse para os pais dele que ela era uma boa moça, né, ou enfim, tivesse a aprovação da irmã e, consequentemente, a aprovação dos pais. E ela fala assim, ó, teu convite me sensibiliza sobremaneira, né, me sensibiliza muito, mas... E aí ele já resoluto, né? Nada de restrições nem timidez. Viremos buscar-te. Combinarei todas as providências indispensáveis com Ruth e Zacarias, e quanto ao necessário para que te apresentes numa cidade grande, não permitirei que te façam aqui despesas alguma. Ou seja, é tudo por minha conta. Já estou providenciando para que recebas em breves dias várias túnicas de modelo grego. Ou seja, ele queria que ela também, né, se vestisse com o que havia na época de melhor da moda, né? O mais atual na moda grega, ele queria que ela se portasse, porque ele, né, a gente já viu lá atrás, na apresentação que Emmanuel fez dele, que era assim que ele se vestia, porque assim era que demonstrava a importância, né, e a atualidade dele ali nos costumes gregos. E rematava a observação com um belo sorriso. Quero que apareça em Jerusalém como expoente perfeito da nossa raça, desenvolvida entre as antigas belezas de Corinto. A moça fez um gesto tímido, demonstrando íntimo contentamento. Mais alguns passos e sentaram-se sobre velhos pessegueiros floridos, respirando o longo haustos, as vibrações suaves que perfumavam o ambiente. A terra cultivada e colorida de rosas de todos os matizes exalava delicioso aroma. O fim do crepúsculo está sempre cheio de sons que passam apressados, como se a alma das coisas estivessem igualmente ansiosa pelo silêncio, amigo do grande repouso. Eram árvores frondosas que se revelavam nas sombras, derradeiros passarinhos errantes que voejavam céleres, e as brisas cariciosas que chegavam de longe, agitando as grandes ramarias e acentuando os doces murmúrios do vento. Ou seja, um cenário perfeito para dois casais de namoradas, né? Estavam ali se namorando. Saulo, inebriado de indefinível alegria, contemplou as primeiras estrelas que sorriam no céu recamado de luz. A natureza é sempre o espelho fiel das emoções mais íntimas, e aquelas vagas de perfume que as vibrações traziam de longe encontravam um eco de misterioso júbilo no seu coração. O que Emmanuel está começando a introduzir aqui para a gente o que se passava no sentimento de Saulo nesse encontro em relação a Gesiel, né? Ele vai aprofundar essa sensibilidade, como disse, muito bem falou, Juliette está aqui. Oi, amiga, chegou, né? Eu estou falando de você. Como muito bem... Oi, meu amor. Boa noite. Desculpa o atraso. imagina, eu me atrasei. Como bem disse, né, Juliette, Abigail despertou, né, em Saulo essa sensibilidade, esse amor. Ele mesmo vai falar que muitas passaram na vida dele, mas ele estava aguardando, parece que estava aguardando a pessoa especial. E de fato estava, né? Como a gente comentou semana passada, esses três espíritos tinham, como o próprio Emmanuel colocou, tinham ali um compromisso que eles fizeram de se encontrarem e como de fato aconteceu, né? Alguma trajetória em comum. Então, é interessante isso que Saulo vai começar a falar aqui do que ele sente com Abigail.
porque não é só um sentimento superficial de alguém que está encontrando uma pessoa que ele acha que é a pessoa adequada para ele se casar. A gente vai ver que Emmanuel deixa isso muito claro no texto, que de fato foi um encontro muito mais profundo do que isso, né? E aqui eles já começam, ó. Vibrações traziam de longe e encontravam um eco de misterioso júbilo no seu coração. Esse misterioso júbilo no seu coração já é uma introduçãozinha ali de Emmanuel para a gente prestar atenção de que essa vibração, porque é o que acontece com a gente, né? A gente comumente fala assim, meu santo não bateu com o santo dessa pessoa. Ou, gente, parece que conheço essa pessoa não é de hoje, né? Isso é vibração, né? Isso é lei de atração, isso é vibração, isso às vezes a gente encontra, reencontra amigos, não estou falando só de relação de namorado, homem, mulher, não, amigos às vezes a gente encontra e parece que a gente já se conhece há anos, né? Acredito que vocês já passaram por essa sensação. E de fato pode ser um reencontro ali de espíritos que já se conheciam e já tinham afinidade, né? Enfim. Abigail disse, retendo-lhe a mãozinha entre as suas. Vou ler de novo, porque eu não li no tom direito. Abigail disse, retendo-lhe a mãozinha entre as suas. A natureza canta sempre com as almas esperançosas e crentes. Já começou um salmo até romântico ali, ó. Com que ansiedade esperei-te no caminho da vida. Ó, que bonito, tá entregando o coração dele. Meu pai falou-me do lar e das suas doçuras, e eu aguardava mulher que me compreendesse inteiramente, né? Então, meu pai foi para mim um exemplo de família constituída e falava para mim, né, das doçuras do lar, e eu imaginava e queria isso para mim e aguardava o dia que me ia chegar a pessoa que eu pudesse cumprir esse ideal de vida. Deus é bom, replicou ela com enlevo. Será que daí que vem aquela frase, Deus é bom o tempo todo? O tempo todo Deus é bom? Deus é bom, replicou ela com enlevo. E somente agora reconheço que depois de tantos sofrimentos, ele me reservava na sua misericórdia infinita o tesouro maior da minha vida, o teu amor na terra de meus pais. Chega até a arrepiar quando eu leio ela falando isso, né? Porque a gente sabe, quem conhece a história do livro, o que vai acontecer. Vou abrir aqui, tá? Quente. O céu nos fará felizes, né? Quer dizer, Deus nos fará felizes. Todas as manhãs, quando estivermos casados, pedirei em preces fervorosas aos anjos de Deus que me ensinem a tecer a rede das tuas alegrias. Interessante porque eles tinham, né, na cultura dos judeus, acho que tem até hoje, eles se colocavam muito em prece, né? Todos os dias, vários momentos do dia. E interessante, até naquela série que eu adoro fazer propaganda, The Chosen, né? A gente vê isso muito claro, né, André? Quando eles despertam, antes de levantar da cama, eles põem a mão nessa posição e eles elevam uma prece para Deus em agradecimento daquele dia. É muito interessante isso, né? Da gente ver isso. E aí é o que ela está dizendo aqui. Todas as manhãs, quando estivermos casados, pedirei em preces fervorosas aos anjos de Deus que me ensinem a tecer a rede das tuas alegrias. À noite, quando a bênção do repouso envolver o mundo, dar-te-ei um carinho sempre novo do meu afeto. Lindo, né? Os dois ali, um oferecendo e prometendo carinho eterno e cuidado um com o outro. Tomarei tua cabeça atormentada pelos problemas da vida e ungirei tua fronte com a carícia de minhas mãos. Viverei com Deus e contigo, somente. Ser-te-ei fiel por toda a vida e amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa acarretar-me por amor à tua vida
e ao teu nome. Forte, né? Saulo apertou-lhe as mãos com mais enlevo, redarguindo deslumbrado. Tem alguém falando aqui no chat. O André falou: se uma mulher me dissesse tudo isso, eu casava na mesma hora. Olha, amigo, assim, atualmente é complicado. Atualmente, sei não, hein? Dar-te-ei por minha vez meu coração dedicado e sincero. Agora, Saulo, né? Falando com ela. Abigail, meu espírito estava possuído somente do amor à lei e a meus pais. Olha o que ele está falando, né? Meu coração só via amor à lei e aos meus pais. Minha mocidade tem sido muito inquieta, mas pura. Não te oferecerei uma flor sem perfume. Agora já começa aqui a ser, né, nem um pouco humilde, né? Não te oferecerei, ou seja, te oferecerei uma flor valiosa, né? Perfumosa. O predicativo de uma flor, né? É o perfume, né? Estava achando que era a última Coca-Cola do mundo, ele. Último biscoitinho do pacote. Isso aí. Desde os primeiros dias da juventude, conheci companheiros que me incitaram a lhes seguir os passos incertos na embriaguez dos sentidos. Olha, mas isso aqui é muito interessante, né? Porque mostra que ele, de fato, não só era um cumpridor, né, das leis, exigindo isso, né, do outro, como ele também procurava ter um comportamento puro, né? É, porque muitos, na época, principalmente, né, onde ele vivia, eram cidades, como a gente viu lá no início, eram cidades cheias desses vícios mundanos que ele está falando, né? Muitos prazeres da carne, né? E ele conviveu com isso tudo, mas procurou ali, é o que ele está falando, procurou ali se manter puro. Desde os primeiros dias da juventude, conheci companheiros que me incitaram a lhe seguir os passos incertos na embriaguez dos sentidos, precursora da morte de nossas preocupações mais nobres neste mundo. É muito interessante isso que ele está falando, porque de fato é isso que acontece com a gente, né? Por vezes, se deixando levar por essa embriaguez dos sentidos que ele está falando, né, que são ainda os nossos instintos muito animalizados ainda, em todos os sentidos que eu estou falando, a gente acaba se perdendo, né? A gente perde o foco, a gente perde a sensibilidade, a gente perde o amor verdadeiro, como as relações hoje em dia na nossa sociedade. Outro dia eu escutei falar sobre isso, não me aprofundei muito não, mas eu ouvi falar sobre isso, eu achei isso assim, relações líquidas, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, já ouviu, André? Relações líquidas. Eu É do achei isso, Balmo, né? é, Pode falar. então fala aí um pouquinho, porque é o que Fluidas, né? Também tem isso agora das fluidas. isso, exatamente. E é isso, né? As pessoas, Bia, já vou te passar a palavra, tá? As relações hoje estão assim, muito egoístas, né? Eu vejo casais, às vezes, que disputam entre eles, né? Disputam questões assim tão bobas. E isso acaba com a beleza da relação, né? Porque a beleza da relação é a troca, é um cuidando do outro, é o carinho, né? É o respeito, é um amparando o outro nas suas dificuldades, nas suas necessidades. E hoje em dia é muito difícil, né? As pessoas preferem ficar sozinhas e terem relações que não têm muita duração, né? Porque não conseguem hoje se entregar para o outro. Fala, Bia, pode falar, meu amor. Eu ia falar sobre essas relações
vazias, que está me ouvindo? Ô, Está Bia, me tô ouvindo? falando. Vamos. Então, das relações vazias que as pessoas têm umas com as outras, né? O individualismo está muito crescente e o que anda muito ajudando também é a questão da internet. A pessoa fica dentro daquela tela e não conversa com seu parente, não conversa com seu pai, com a sua mãe ou com seu irmão, não dá atenção ao marido, porque a pessoa só fica ali viciada na tela da internet, né? Das redes sociais, e não convive com a outra pessoa como deveria conviver. Aliás, está sendo tratado, eu ouvi falar que também, até numa novela aí, estão falando disso, que tem um menino que ele só quer saber de fazer de computador, ele não quer saber de dormir, tomar banho, quando come, come mal, e os pais estão apavorados porque não sabem o que fazer para tirar o garoto do computador. É um Né? jogo, Isso, que tem dos adolescentes. É uma isso é praga. um vício. Diz que é pior do que droga, e se tira o adolescente do computador, a reação é igual ou pior da droga, porque ele fica nervoso, ansioso, fica com abstinência, aquele Abstinência. vício, e age com revolta, né? Eu sou contra dar celular para criança. Eu acho que criança não tem que ter celular, entendeu? E É, computador. isso é muito Eu não complicado. tinha, eu não tinha quando era criança, nunca me fez falta. Eu acho que criança tem que brincar, de roda, tem que jogar amarelinha, tem que jogar futebol. Não é ter amigos, né? Não, É, não é é amigos de bem verdade, complicado. não amigos virtuais, né? Bia, Então é também. isso, que nem sabe quem é que está do outro lado da tela, entendeu? Tem adultos Eu, também, Bia. Isso está muito nos jovens, mas tem muitos adultos também. André, tá com a mão levantada? Pode falar, amigo. Né, que vocês estavam falando de relação líquida, eu lembrei de uma charge que eu vi hoje, que é bem isso. Mostra um casal conversando, aí o rapaz fala assim pra moça, a gente já tá ficando há 2 meses, então eu queria te fazer uma pergunta. E ela achando que é bem namoro, tipo assim, fica tão emocionada. Qual é o seu nome? Ele pergunta pra ela. É Porque hoje em simples. dia tá bem assim, né? Tipo assim, as pessoas não sabem nem o nome do outro, vai pra cama, vai pra... não sei o quê. Mas em contraposição a isso, eu tava pensando a questão de Saulo e Abigail. Conhecendo os hábitos dos judeus daquela época, e mesmo no Brasil há pouco tempo atrás, eles deveriam só ficar de mão dada, se a gente for pensar. Antes do casamento, eu suponho que nem beijo tinha, beijo na boca, assim. Tipo assim, eles deviam ficar só de mão dada, é como nossos avós décadas atrás, né? Era um negócio muito mais puro do que hoje em dia, nesse sentido dos sentidos, né? Eu imagino que os dois sejam, né? Sim, Era verdade. isso. Isso aí. Não te oferecerei uma flor sem perfume. Desde os primeiros dias da juventude, conheci companheiros que me incitaram a lhe seguir os passos incertos na embriaguez dos sentidos. Precursora da morte de nossas preocupações mais nobres neste mundo. Mas nunca traí o ideal divino que me vibra na alma sincera. Depois dos estudos iniciais da minha carreira, encontrei mulheres que me acenavam levadas por uma concepção perigosa e errônea do amor. Então, o que ele está falando aqui? Depois dos estudos iniciais da minha carreira, quando ele começou a ficar importante, né? Começou a aparecer mulheres ali que se ofereciam, que se insinuavam para ele com concepções perigosas e errôneas do amor. Provavelmente com interesse, né? Naquela Mas pessoa acho ali. Mas acho que Fala. não chegou a ser. Acho que não chegou a se relacionar, né? O que você acha? Dá a entender Não, que. não se relacionou. Porque eu entendo, eu acho que a Abigail foi o primeiro amor dela e vice-versa, eu acho, né? Não sei. O que vocês acham? Eu lendo esse texto, a gente vai tentar ler até o final. Acredito que sim. Para mim é isso que ele está falando para ela. Eu eu tenho acho que certeza absoluta. quando ele fala impuro, ele está falando de Aham, castidade. sim. Aham.
também Ah, não, acho juntar. que a castidade inclui a pureza, mas não só, tem pureza em vários sentidos, né? A pureza num sentido mais amplo, né? Não só da Mais castidade. amplo, exato. Por exemplo, não entrar em locais. A gente sabia, né? A gente viu, inclusive, que tinham lá em Tarso, lá em Corinto, né? É Corinto? Tô falando errado. Corinto tinha da Afrodite, a deusa do amor, Isso, da mas Afrodite. era Fala, pode falar, Afrodite. pode Não, falar. não, mas quem morava lá era Jezeel, Abigail. Paulo só vai conhecer Corinto posteriormente em viagem, né? Mas Isso. Tarso Aham. também tinha sua influência muito forte gentílica, os judeus não eram a maioria. Então, os prazeres da carne, como você bem disse, do materialismo, do politeísmo, era muito forte, né? Então, e não é muito diferente dos dias de hoje. Se você for ver o que nosso embriaga os sentidos, hoje em dia a gente tem muito mais embriaguez, né? Porque a gente tem, como eu disse, a Bia, celular, tem televisão, tem várias formas de a gente embriagueia e perde nosso tempo. Aí fica imaginando, a gente desencarnar. Ah, o que você ficou fazendo nos tantos anos de encarnação? Ah, eu fiquei no Facebook, fiquei no Instagram, fiquei no joguinho. Né? A Fiquei gente vendo perde muito série, tempo. Mas, né, André? vendo, Fiquei vendo série. é. Não, não, obviamente que tudo é lei do repouso, tem moderação e tal, mas isso para desvirtuar para um regramento é muito fácil, né? E sabe o que que me lembra essa afirmativa dele aqui? Companheiros que me incitaram a lhe seguir os passos incertos na embriaguez dos sentidos. Eu lembrei Pre- de Francisco de Assis, não, eu me na lembrei juventude. também, precursora da morte de nossas preocupações mais nobres neste mundo. Esse trecho aqui, ó, a morte de nossas preocupações mais nobres neste mundo, né? Em várias passagens, Jesus se refere, deixe os mortos enterrar os seus mortos, né? Isso é o oposto do que ele veio e falou para a gente. Eu venho para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, né? Por quê? A vida em abundância é a vida em comunhão com Deus, né? E uma vida que procura justamente não se embriagar na materialidade que o mundo traz e desvia a gente, e aí eu englobo tudo, como o André falou, desvia a gente dessa conexão com Deus, dessa nossa conexão com o espiritual, né? Com a nossa elevação espiritual. Então, eu assim interpreto que na ideia de Saulo, o que ele está falando é isso, né? Que ele buscou, lógico, ele não conhecia, né? Essa fala de Jesus, vai conhecer depois, mas ele já procurava, dentro do conceito dos judeus, né, vivenciar essa vida em abundância, uma vida espiritualizada, uma vida voltada mais para essas questões do que para as questões da embriaguez do espírito, né? Quando eu leio isso aqui, eu me lembro disso, dessa fala o contraponto dessa fala de Jesus. Isso me lembrou, tem uma palestra de uma moça lá no Recanto, uma tal de Elaine Maria, que ela falou sobre esse tema, não sei se você lembra. Então, Sobre a morte, sobre... tem essa palestra lá. Ó, pessoal, recomendo quem for lá, vai lá no canal do Recanto, tem a palestra da Elaine. Então, nesse estudo lá que eu fiz, né, eu procurei pensar o que, para mim, representa os principais desvios que nós temos hoje, né? E aí eu falei de vários lá, né? Da bebida, do uso excessivo de medicamento, da alimentação desenfreada, todas as questões, né, que são inúmeras, que a gente agride não só o nosso espírito, como o nosso corpo. E aí a gente vai adoecendo no corpo, vai adoecendo no espírito. E isso é o contrário da vida em abundância que Deus, que Jesus, né, falou para gente que ele veio para que a gente tivesse. Tem alguém falando aqui. A Juliette está falando, muito bom, excelente associação, Você gostei. lembra o nome da palestra para a Juliette procurar? Ou procuro. Você lembra o nome? Como que é? O título da palestra é essa, eu vim para que tenham vida e vida em Vou abundância. procurar. Essa aí.
Depois dos estudos iniciais da minha carreira, encontrei mulheres que me assinavam levadas por uma concepção perigosa e errônea do amor. Vamos lá. Em Tarso, nos dias suntuosos dos Jogos Juvenis, após a conquista das melhores láureas, recebia de jovens inquietas declarações de amor e proposta de núpcias, mas a verdade é que permanecia insensível. A esperar-te como heroína, olha que bonito, ignota do meu sonho, nas assembleias ostentosas de púrpura e flores. Ou seja, né? Ele tinha, no meio que ele vivia, todas essas questões que poderiam ter afastado ele, né? E ele, como ele falou aqui, ele participava dos jogos, né? E ele ganhava e ficava ali em evidência e já tinha uma posição considerável, né? Então, as mulheres ali se... Eu nem sei, mas acho que não era costume das mulheres se oferecerem, não, né, André? Era o homem que, ou os pais que tinham que. Não, mas em Tarso, eu suponho que Ah, quem se oferecia não era as judias, né? Ia ser de todo tipo, no sentido de. O pessoal verdade. tava lá vendo um bom partido, eu até coloquei. Ele era um playboyzão, né? Bem vestido, inteligente, rico. Que tudo que a mulherada queria, né? Então, bom partido, né? Eu Exatamente. suponho que é o pessoal no geral, né? A mulherada no geral. Quando Deus Mudou aqui me pouco, né? Mudou pouco, né, gente? Vamos combinar que mudou pouco. Quando Deus aqui me conduziu ao teu encontro, teus olhos me falaram num lampejo de sublimes revelações. És o coração. Gente, eu acho essa frase aqui maravilhosa. És o coração do meu cérebro. Olha isso. A essência do meu raciocínio e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Mas És o foi isso que ela fez com ele, Elaine. Foi Pois exatamente isso. O coração do cérebro dele, o coração dele era Abigail. Ele exatamente. passou a vida lembrando dela na sensibilidade dele, né? Ela vinha a lembrança dele na sensibilidade dela. Nossa, Sim. muito lindo isso. Eu tenho uma dúvida. Saulo ensaiou esse discurso ou ele pensou isso na hora? Porque ele tá muito bonito. Eu falei, deve ter ensaiado antes, tipo, vou falar isso Falei, pra né? ele. Você tá subestimando. Os brutos também amam, ué. Eles Os Não, amam. brutos também amam. Eu estou nossa, achando até que ele já podia ter dito isso para umas outras, assim, e tal, mas, porque, cara, chegar na idade dele santo, não dava. Isso, desculpa, Emmanuel que me perdoe, mas é meio difícil de, né, aceitar. Santo, eu acho que ele não era, não. Deu uma faladinha aí para algumas, mas só da boca para fora. Eu acho que com a Abigail é que ele sentia mesmo. é que a Abigail era pura, que senão eu ia pensar, ele fala isso pra todos, fala isso pra É, todos. Deixa eu ver se o Marcos. exatamente. Ô, Juliette, você me lembrou Como? uma coisa. Ah, Deixa eu ver se o Marcos está aqui. Está aqui, mas eu vou falar assim Aí, mesmo. Eu, Marcos eu sempre só tem sei, alguma informação eu só sei de uma poderosa para dar. coisa. Você me Como diria lembrou uma. isso, meu Deus, hein? Ó, eu Como só está sei de uma coisa. Eu bem Ah, casava com ele. Você bem casava com ele, Ana? Bem casava com ele. Vamos lá. Fala, mozinho. Fala que eu vou fazer uma revelação aqui agora, hein? como está opa, gravando, eu posso requerer os meus direitos depois na justiça. Bom, é isso que eu tenho Pode para dizer. Você pode requerer direito de réplica, mas eu vou falar que a Juliette me lembrou. Quando a gente começou a namorar, o Marcos se revelava assim, falava bonito ah, também? Elaine Maria, cuidado, Elaine deixa eu te Maria. contar. Quando a gente começou a namorar, ele mandou uma fita cassete para mim com uma música lindíssima, né? E eu falei, nossa, Dia Branco do Geraldo Azevedo. Dia Branco. Linda a música. Aí, né, depois, quando eu comentava, eu falava assim, gente, mandou uma música linda. Aí sabe o que ele falava? Essa música nunca me deixou na mão.
Jogou o romantismo. Bem sincero, né? Aí lá, Carla, mozinho, tá se revelando. Meu Deus do céu, isso é um estudo espírita, gente, pelo amor de Deus. É. Muito bom, muito bom. consegui. A Juliette Marcos, deu. depois passa lá no grupo, coloca meu nome no grupo pra mim usar, viu? Pode André, deixar se que você juntar a música do mar com essas falas aqui do Paulo, não Não, vai ter aí erro. é É irresistível. batata. É batata. Vamos Mas, lá. Elaine, o Marcos Ah, fazia declaração bonita assim como o Saulo também falava bonito? não, ele falava com a música, né? Porque ele Ah, conhece tá. muito de música e ele mandou essa fita. Mas foi só no início também. Ah, Brincadeira. Marcos, manda outra, velho. Eu senti uma mágoa aí. Manda outra música pra ela. Brincadeira, brincadeira. Eu tenho uma caixa cheia de cartãozinho de aniversário, de Natal. Meu amorzinho é carinhoso, É romântico. é romântico, cuidadoso, romântico. Viu, mozinho? que bom, hein? Que bom que isso tudo está registrado aí. É, tá Tá vendo? gravado, Marcos. É, tá gravado, Mar. Isso. Não deixa ele És o coração do meu cérebro, a essência do. Mas isso ele nunca falou para mim. A essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Lindo. Vamos prosseguir. Enquanto a moça, sensibilizada e venturosa, tinha os olhos mareados de pranto, o fogoso mancebo, eu mando foi fogoso mancebo continuava. Viveremos um para o outro e teremos filhos fiéis a Deus. Serei a ordenação da nossa vida. Serás a obediência e nossa paz. Nossa casa será um templo. O amor a Deus, sua maior coluna. E quando o trabalho exigir minha ausência do altar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa aventura. Sim, querido, que não faria por ti. Mandarás e obedecerei. Serás a ordem de minha vida e eu rogarei a Senhor que me auxilie a ser teu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãe, adormecerei tua alma generosa com as mais formosas orações de Davi. Interpretarás para mim a palavra de Deus. Será a lei, serei tua serva. Saulo enternecia-se ouvindo aquelas expressões blandiciosas, carinhosas, né? Eram as mais belas que já havia recolhido de um coração feminino. Mulher alguma que não Abigail jamais assim lhe falara ao espírito impetuoso. Habituado aos longos e difíceis raciocínios, escalando o cérebro no silogismo dos doutores, em busca de futuro brilhante, sentia a alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo. Muito bom isso aqui também, né? Eu te ver que os dois atores conseguiram chegar no íntimo do coração do Saulo foram os irmãos, né? Primeiro Abigail, depois Jesiel, como Estevão, né? Vai conseguir também chegar nesse íntimo porque ele ficava só na parte intelectual, nas discussões racionais, né? E os dois conseguiram tocar aquele coração. Muito bom observado, amigo, exatamente. Desde criança, com a sadia educação doméstica, guardava puros os primeiros impulsos do coração, sem jamais contaminá-los na esteira dos prazeres fáceis ou do fogo das paixões violentas, que só em deixar na alma o carvão das dores sem esperanças, né? As relações, como a gente falou aqui, as relações vazias, né? De amor, de ideal em comum, ele tentou se afastar disso tudo, é o que ele está falando. Acostumado ao esporte, aos jogos da época, seguido sempre de muitos companheiros em desvario,
tivera o heroísmo sagrado de sobrepor as disposições da lei às próprias tendências naturais. Isso aqui é interessante, né? Porque isso aqui também me lembra, sabe o quê? A gente está vendo aqui que Emmanuel está falando, ó, é a minha leitura, tá? Se alguém quiser colocar, pode colocar. Está dizendo aqui, ó, acostumada ao esporte, aos jogos da época, seguido sempre de muitos companheiros em desvario, ou seja, o ambiente que ele frequentava era um ambiente propício para que ele se perdesse, né? Nisso tudo que ele está falando, que ele se empenhou em não perder. E Emmanuel falou, tivera o heroísmo, ou seja, não foi fácil para ele, né? Não foi fácil. Tivera o heroísmo sagrado de sobrepor as disposições da lei às próprias tendências naturais. Lá no Boa Nova, quem já leu Boa Nova, tô até com ele aqui, até peguei ele ontem, no capítulo que fala do precursor, né, de João Batista, Humberto de Campos, deixa eu achar aqui, olha o que ele fala. Jesus e o precursor, é o capítulo 2. Ele falando de João, tá? Ele fala assim, ó, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, né? E a gente sabe, né? O que eu estou tentando falar aqui para vocês? A gente já comentou que Saulo, né, tinha uma força de vontade de cumprir a lei, uma força de vontade de seguir verdadeiramente a lei, né? Não só cumprir na exterioridade, mas ele de fato queria ser o exemplo do cumprimento dessa lei, é o que a gente está vendo Emmanuel falar aqui, que ele já se imprimia essa austera disciplina que leva à espontaneidade. Gente, isso nada mais é do que quando a gente ganha consciência da necessidade da gente domar as nossas más tendências, né, que nos desviam do caminho, desse caminho que foi tão bem falado ontem pelo nosso amigo Marcos na palestra, quando a gente se percebe, né, a forma da gente voltar para o caminho e se alinhar é imprimindo austera disciplina, né? A gente tem que ter e se empenhar em ter a disciplina até que aquilo se torne espontâneo na nossa vida. Por exemplo, né? Ter empatia com o outro, ter um verdadeiro sentimento de empatia, de amor, de caridade com o outro. Quando a gente desperta para essa necessidade, né, como cristão, como espíritos em evolução, isso não é, né, nem de longe uma coisa espontânea da nossa vivência como espírito. Mas a gente vai despertando aos poucos, a gente vai tendo a consciência da necessidade de olhar para os nossos irmãos como irmãos, a gente vai tendo despertar da consciência de que a gente precisa atuar ativamente em prol dos nossos irmãos, e a gente vai se imprimindo isso. Vai chegar um momento, né, como a gente lê, por exemplo, nas colônias, e nem são tão elevadas assim, mas nas colônias, por exemplo, relatadas por André Luiz, a vibração, a vontade de servir pelo simples fato de servir, isso já é a espontaneidade do amor com o outro, né? Então, esses espíritos, até chegarem nessa espontaneidade, eles tiveram que se imprimir austera disciplina. Então, isso nada mais é, né, do que o progresso do espírito de forma consciente. E por que eu estou falando isso? Porque Saulo já tinha isso nele, né? De imprimir a disciplina nele para que ele, de fato, fosse um cumpridor da lei. Quando ele virou aquela tomadinha, que a gente já comentou sobre isso já era uma coisa
uma essência dele que já era maravilhosa, né? Essa consciência dele de imprimir essa disciplina para cumprir a lei. Isso foi o que eu falei lá atrás, que era uma virtude que esse espírito já tinha, que ele só mudou o foco, né? Ele continuou imprimindo essa disciplina, só que agora para vivenciar o amor do Cristo. Mas isso já era dele, né? E assim é com a gente. A gente tem também essas virtudes que já são muito boas e a gente não precisa e não pode abafar. A gente só precisa mudar o foco, né? Então é importante que a gente se reconheça dessa forma também. E enxergar isso, esse exemplo em Saulo, né? Alguém quer complementar alguma coisa? Tem muita coisa legal, né? Eu lembrei, acho que é legal mostrar primeiro. Lembrei de você falando, Gesiel, né? No leito, ali Estevão, no leito de morte, ele falando isso que você falou. Quando ele começar a seguir o Cristo, usar toda essa energia ao lado do Cristo, nossa, ele vai ser imparável, né? Claro, ele usa outras palavras lá no leito de morte. Mas eu lembrei por quê? Que a gente vê como Saulo já era um espírito preparado. Aí a gente entende porque Saulo não é o maior exemplo de conversão do evangelho, mas é Maria de Magdala, por exemplo. Maria de Magdala não tinha essa força que aquela Saulo tinha, não tinha essa vida pura, Saulo é praticamente um atleta espiritual, né? Maria Magdala, a curva teve que fazer mais distante, vamos dizer assim. Teve que fazer um retorno completo na vida para dar. Saulo não, Saulo pegou a estrada correta, né? Às vezes deu uma viradinha para direita, já pegou, né? Por mais que tenha errado, mas a espiritualidade, Jesus usou toda essa força dele, e direcionou para outro local. E força em todos os sentidos, força física, força espiritual, né? Essa disciplina, enfim, essa fortaleza que ele era, né? Te ver porque ele era tão preparado, né? Pena que não aceitou Jesus de primeira. Precisou errar muito. Porque imagina só, é claro, a gente vai cair no campo das suposições, mas tipo assim, uma dupla viajando por aí, Estevão e Paulo. Nossa, essa dupla iria lá, ixi, ainda mais longe. Essa lembrança sua, amigo, de Madalena, né? Tem um texto, inclusive, de Emmanuel, que eu usei Sim, lá sim. no estudo, lembra? Do estudo de Boa Nova, Sim, sim. que Emmanuel fala exatamente isso que o André falou nesse texto, que eu não vou lembrar o título, né? Mas é um texto belíssimo, que ele fala justamente isso, que a transformação de Madalena foi maior do que a de Paulo, né? Isso que o André falou. Porque, ao contrário dele, que a gente está vendo aqui, que se mantinha distante dos prazeres do mundo, e isso inebria, né, e cega, ela não, ela estava, né, embrenhada. Então, Ela era o oposto, né? ela era o oposto. Então, para ela transformar isso, foi um esforço muito maior do que para ele, que já tinha, né, esse compromisso com ele mesmo de se manter puro, né? Como ele falou aqui. Muito bom, muito bem lembrado mesmo. Quando É a como gente se ele vê, só tivesse um véu, né, Elaine? é como se ele É só como se ele tivesse um tivesse um véu. véu apenas. O véu da o quê? O orgulho, né? A vaidade do próprio conhecimento, do que ele sabia, de ser, aquela coisa dele achar que era melhor do que o resto do mundo, porque ele sabia, porque ele tinha aquele conhecimento, porque ele era bom, porque ele seguia a lei, porque ele isso, porque ele aquilo. Isso meio que toldava, né, essa consciência desperta que ele possuía. Com certeza. Ele já estava pronto, ele só precisava de um puxão de Uma orelha. visão. Só precisa de uma visão. De uma Semana passada, visão. semana passada a gente Ah, tava falando sobre fatalidade, essas coisas, né? E sempre a gente uhum, sabe que ninguém encarna pra errar. Então, eu suponho que o plano reencarnatório de Saulo era para acertar, era para servir o Cristo logo aqui no começo, né? Se a gente for ver. Não, sim. não era para ele ter errado, para ter não aceitado, enfim. Mas, enfim, mesmo assim, a gente vê como a espiritualidade é como se fosse um Waze espiritual. Ele fica recalculando rota. Tipo assim, ele errava, aí ele vai lá e recalcula rota. Aí tudo para voltar à Isso. estrada principal. Por mais que a gente às É, vezes entre numa sim. estrada errada,
o nosso Waze espiritual, que é a nossa consciência, enfim, vai nos recalcular a rota para jogar de volta a gente para a estrada correta, do caminho correto, né? Então, Isso. a gente vê que tudo converge para ele voltar para o caminho correto. Você ia falar, Juliette? Desculpa. E isso, se ele perde tempo errando, infelizmente, como nós perdemos tempo nos desviando da rota tantas vezes, Isso. infelizmente, a perda de tempo é toda nossa. Porque o tempo que a gente que te perde indo na rota errada, a gente vai ter que voltar, né? Claro, claro. E Nós, Maria de Magdala teve que fazer essa volta toda, né? Por isso que ela aham. vem. O Bart Campos falou que ela foi recebida por Jesus e Jesus falou, por você muito amado, ou seja, ela amou muito, quer dizer, ela foi uma guerreira mesmo, né? A gente vê. Por isso que eu gosto tanto dela, ela também gosta tanto Eu acho, dela. É, ela é eu acho que a outra grande Maria, figura, ela, né? ela se afinizou com Jesus logo de pronto. Ela vivia naquela vida, mas ela não gostava da vida que ela estava levando. Então, ela ouviu falar de Jesus, quis procurar por ele e seguir ele, entendeu? Já Paulo de Tarso, não, ele estava cego nas convicções dele e negava Jesus a ponto de matar os cristãos, né? Porque ele estava cego. Ele era, como minha avó falava, um burro carregado de livros. E ele tava cego pelo orgulho, né? Maria de Magdala, por Exatamente, mais que pelo orgulho, errasse, pela vaidade, né? exato, Maria Magdala, por mais que errasse, ela talvez tinha mais humildade, porque aceitou Jesus, tipo assim, reconheceu nele um mestre. Saulo não, por mais que tivesse essa vida pura, essa vida de castidade, enfim, ele tinha uma coisa que enebria, que eu esqueci o termo que usa, né, A agora há pouco, hipocrisia, né, de não seguir o nono mandamento, que é não matarás, né? é. Mas se que Entende? Saulo, por mais que tivesse uma vida aparentemente pura, ele era um É, fariseu e tal, mas o orgulho cegava. É por isso sim, que Jesus começa o sim. Sermão da Montanha falando da humildade, bem-aventurados os pobres em espírito. É. Porque sem humildade, a gente não vai reconhecer o Deus, não vai reconhecer Jesus como mestre, a gente vai se achar, né? A última bolacha do pacote, como foi dito agora há pouco, né? Não, vocês usaram É, isso, exatamente. humildade. Ele é tipo assim, uma pessoa. Por isso que Jesus falou assim: tipo assim, eu vim para os doentes e não para os sãos. E que muitos sãos, entre aspas, aí, por se acharem, não iam ouvir Jesus, entendeu? Às vezes as Exato. pessoas, por causa da vaidade, do orgulho, do negacionismo gratuito, né? O que Kardec até nos ensina é a gente não negar, pode até duvidar, mas a gente estudar, 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 até fazer experiências científicas, até descobrir a verdade, né? Mas não negar só porque a gente acha que não é aquilo, entende? Isso. Então, a gente não pode ser Raciocinado, né, orgulhoso, a gente tem que ter humildade, ter a fé raciocinada, ter humildade para ver, para questionar, será que é verdade? Se é verdade, se eu estiver errado. Né? Então, vamos pesquisar a fundo o assunto para ver se isso tem, se é positivo, se é verdadeiro. É isso que Kardec fala, entendeu? A gente raciocinar, não é a gente não é que a aceitar gente qualquer vá coisa, aceitar qualquer aceitar coisa como qualquer verdade, coisa, mas a gente vai raciocinar em cima, procurar apurar os fatos para que a gente comprove se é uma coisa empírica, factual, que é realmente verdade, entendeu? E não, bom. e não ser vaidoso, porque a pessoa que nega a opinião do outro só por negar, por se achar certo, e não procurar refletir em que o outro está querendo dizer, não está agindo com humildade, está sendo orgulhoso, entende? Não está aprendendo nada. É isso. Muito E bom, nós Bia. espíritas temos essa tendência, né, Bia, de nós espíritas nos achamos demais, sabe? A gente acha que
a gente sabe mais que os outros, sabe? Então, quer dizer, a gente tá muito mais perto de um Saulo do que de uma Maria de Magdala. Então, quer dizer, não vamos achar, já tem... Os mentores falam que quando chega... Tudo, né? O Engraçado espírita, é quando que a chega... gente O espírita, fala, quando chega no plano espiritual, os mentores falam que é o que dá mais trabalho. É o espírita, que acha que sabe tudo. Ah, não, eu já li e tal, tal. Mas eu só queria... E não é bem assim, não é bem assim, né? acho que Não é, a gente... não, Oi. não à toa, tem o Sanatório Esperança lá do tio Eurípides, Sim, é sim. de verdade, acolhimento a espíritas que sucumbiram. é Exato. verdade. Eu só queria... A Helene, gente trazer... fala, deixa eu só falar rapidinho. A gente Tá não é bom. nem um pouco humilde, né? E a gente não repara. Quem já estudou o livro dos Espíritos, tem determinadas. Tem 3 respostas, né, que os Espíritos dão lá, que a gente deveria, né, deixar de lado esse nosso ímpeto de tudo querer explicar, como espírita, como o André falou, que espírita acha que explica tudo, né? Que eles falam, tem horas que eles falam assim, ó, isso nem a gente sabe. Os espíritos respondendo as perguntas de Allan Kardec. Isso nem a gente sabe. A outra é assim: isso vocês não têm capacidade de entender, porque no vocabulário de vocês não tem nem palavras que a gente possa explicar isso. E tem uma outra que eu esqueci. Isso nem a gente sabe, isso vocês não têm capacidade de entender. Tem mais uma que eu esqueci. E a gente. Eles falam da nossa pobreza de linguagem também. Que não há nada não há no mundo de vocês nada que defina isso, que dê significado. E a gente quer explicar tudo, né? A gente quer explicar tudo. Vamos lá, a gente não tem humildade. Temos que seguir a linha de Sócrates. Quanto eu mais estudo, quanto eu mais sei que menos sei, entendeu? Porque preciso estudar mais. Quanto eu mais estudo, mais eu preciso estudar. Entendeu? Habituado aos longos e difíceis raciocínios, escalando o cérebro nos silogismos dos doutores em busca de futuro brilhante, sentia a alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo. Desde criança, com a sadia educação doméstica, guardava puros os primeiros impulsos do coração. A gente já leu isso, né? Tiveram o heroísmo sagrado de sobrepor às disposições da lei as próprias tendências naturais. Sua concepção de serviço a Deus não admitia concessões. E aqui está bem em cima. Concessões à sua mesmo. Concessões a si mesmo. A si mesmo. Obrigada, André. A seu ver, todo homem devia conservar-se indene de contatos inferiores com o mundo, até que atingisse o tálamo nupcial, né? O leito nupcial. É isso. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Até que o homem se casasse, ele deveria se manter puro, porque isso é uma disposição da lei. Não, peraí. Suas concepções de serviço a Deus não admitia concepções a si mesmo. A seu ver, todo homem devia conservar-se indene de contatos inferiores com o mundo até que atingisse o tálamo nupcial. Vamos prosseguir. O lar... Deixa eu ver que horas são. Ih, já deu. 8 e 6. Deixa eu ver quanto Mas falta. como começou depois, pode seguir. Termina. Mas falta muito. Falta muito. Falta muito? Então deixa. Então. Vamos encerrar aqui, que aí o restante fica para a semana que vem, senão a gente vai avançar muito. Não quer terminar o parágrafo, Elaine? Não. É que eu divido, né? Aí eu perco a noção de onde o parágrafo... Sim. Entende o que eu faço? Aqui Ela termina... quebra. Aqui, Ju, aqui termina o parágrafo? Não, é que agora você O compartilhou. parágrafo é bem maior, ele vai até desejava traí-la a si como se o fizesse uma criança meiga, etc. Não. Então vamos parar aqui mesmo onde a gente parou, senão vai ficar muita coisa para hoje, pouca coisa para a gente encerrar o capítulo na semana que vem. Eu não queria
fazer como a gente fez da outra vez, encerrar e começar o outro. Até porque, como eu falei, Entendi. o próximo capítulo, né, a pregação de Estevão, é muito. A gente vai ter muita doutrina para falar, muito evangelho. Então, eu quero começar tranquila, tá? Qual foi a frase que a gente parou? Peraí, amiga, deixa eu ver. A seu ver, todo homem devia conservar. É isso? Isso, até que Ah, tá. atingisse o tálamo nupcial, Tá. tá bom? Bom, amores, então por hoje é só. E semana que vem a gente então termina. E aí eu queria perguntar se alguém quer fazer a nossa prece. E aí eu ia pedir, porque eu cheguei correndo, né? E esqueci de colocar na minha prece pelos meus irmãos, né? Pelos nossos irmãos que estão passando por duras provas, né? Lá no terremoto, Turquia e da Síria. Alguém quer fazer a nossa prece? Paola hoje ficou quietinha. Eu faço, amigo. Ah, que bom. Elaine, é porque eu chego do trabalho, na correria, e vou fazer alguma coisa para comer, vou tomar um banho, porque eu passei Eu o dia sei. inteiro na rua. Aí, né, eu tenho ficado quieta por isso, mas eu fico quieta prestando atenção, fica tranquila. Fica tranquila você também, que eu sinto falta de ver você falando. Ju, você faz então pra gente a nossa prece? Faço. Então vamos. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao alto, imaginarmos todos aqueles que não têm o nosso Senhor no coração, que não conhecem a palavra e o conhecimento que está ao nosso alcance. Agradecer por estarmos aqui de uma forma tão intensa, da maneira como participamos disso, como usufruímos disso, desse presente enorme que a espiritualidade nos dá, de podermos estar juntos, estudando toda a história da vida de Jesus nesse planeta. E ouso dizer de tudo o que vivemos antes disso. Senhor, te pedimos por aqueles que nesse momento sofrem a dor da perda, sofrem a dor de não ter a Ti por consolo. E, Senhor, te pedimos especialmente pelos nossos irmãos na Turquia e na Síria, que sofrem tanto, Senhor, nesse momento, por tantas coisas. Sabemos, Senhor, que Tu estás no controle dessa situação, que tudo ali está acontecendo como deve acontecer, dentro de tudo aquilo que o ser humano participou para que isso acontecesse, mas que Tu estás ali com a Tua misericórdia acima de tudo. Sabemos disso, sabemos que Tua misericórdia é presente em cada pedacinho, em cada vida, em cada situação. E como te somos gratos, Senhor, por isso, por essa certeza, essa certeza absoluta do amor imenso que Tu tens por nós e por todos esses irmãos que nesse momento passam por situações indizíveis, Senhor. Muito obrigada. Com o coração cheio de gratidão, te pedimos, Senhor, que abençoe esta reunião e que nos permita, Senhor, estar juntos novamente semana que vem. Ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, amor. Beijos, queridos. Beijos, boa noite Boa a semana todos. para todos. Fiquem com Deus, gente. Boa noite. Boa Igualmente, noite. ótima noite para Beijo. vocês.